Não é? O ano litúrgico já começou no primeiro domingo do Advento. Agora o ano civil a gente vai virar de 31 para 1º, o ano de 2026. Eu queria que você pegasse comigo alguns textos bíblicos que nós vamos passar por eles nesse início da pregação, para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco. O primeiro deles é Provérbios, capítulo 14. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 8. Provérbios, capítulo 14, versículo 8. Sabedoria do prudente é discernir seu próprio caminho. A imprudência dos insensatos resvala no erro. Os insensatos fazem pouco do pecado, mas entre os justos mora a graça. Vou repetir. Sabedoria do prudente é discernir seu próprio caminho. Então, a prudência, ela mora no discernimento do caminho que nós temos feito com Deus. Amém? Que nós temos feito como família, que nós temos feito nos nossos relacionamentos de amizade, que nós temos feito na nossa vida social. Sabedoria do prudente é discernir seu próprio caminho. A imprudência dos insensatos, aqueles que não fazem o discernimento do seu próprio caminho, resvala no erro. Os insensatos fazem pouco caso do pecado, mas entre os justos mora a graça. Um outro texto que você pode tomar comigo é do livro das Lamentações, é um único versículo, o livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Observemos, examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Vamos repetir juntos? Observemos. Repita comigo. Observemos. Examinemos nossos caminhos. E voltemos ao Senhor. Mais uma vez. Repita comigo. Observemos. Examinemos os nossos caminhos. E voltemos ao Senhor. O tema da minha pregação é: o ano se passou. E quem eu me tornei? Repita comigo, o ano se passou. E quem eu me tornei? Olha, preparar essa pregação para mim foi muito boa, até porque eu estou fazendo a minha memória de 25 anos de entrada na Canção Nova. Quem que eu me tornei desde o dia que, na verdade, foi ontem, diácono, que completou exatos 25 anos, não é? Eu ainda me recordo, eu estava no seminário Maria Imaculada lá em Campos do Goitacazes, fiz o caminho naquele ano 2000 e quem me acompanhou foi o padre Luizinho. E aí teve a missa solene da Imaculada na catedral. Naquela época não tinha celular, a gente tinha que comprar ficha ou cartão de orelhão. Da própria catedral tinha um orelhão, eu liguei para o padre Luizinho para perguntar para o padre Luizinho: e aí? Qual foi a resposta da Canção Nova para mim? Eu vou ou não vou? Aí o padre Luizinho atendeu o telefone e falou assim: você não foi aprovado. Aí eu: é sério? Ah, beleza então, eu fico na minha. Sou no seminário mesmo, diocesano e tal. Aí ele deu uma gargalhada e falou: claro que você foi aprovado, mas você só tem 20 dias para arrumar suas coisas e chegar na Canção Nova. Então era dia 8 de dezembro, eu tinha que chegar dia 28. Então dia 28 de dezembro do ano 2000, eu cheguei na Canção Nova. Então eu parei diante do meu caminho. Eu parei diante daquele tempo. Quais eram os sonhos do Roger? Quais eram os projetos que eu tinha na minha cabeça? Porque Deus tinha me trazido para a Canção Nova. O que Deus tinha permitido, os sofrimentos que eu tinha passado até aquele momento. E eu não imaginava os outros sofrimentos que eu passaria depois daquele momento, até chegar agora. Então, eu tenho feito uma anamnese, um exame de consciência da minha caminhada. Por quê? A palavra é muito clara. Observemos, examinemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Porém, quando eu orava e pedia: Deus, qual é a direção que o Senhor tem para a minha pregação? E aí ele dizia para mim: fale sobre o tempo. Aí eu falei: o tempo? Mas não vai ficar muito filosófico, não?
Ele falou assim, fale sobre o tempo. Tá bom. Aí, um texto que é clássico sobre o tempo. Pega aí o livro sapiencial, o livro de Eclesiastes, não eclesiástico, Eclesiastes. Pega aí Eclesiastes, capítulo 3. Esse texto ele é muito clássico sobre o tempo, não é? Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Existe um tempo para cada coisa. Como é que é? Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para afastar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. Palavra do Senhor. Então, vamos lá. Vamos para essa realidade do tempo. Como aproveitar esse retiro de carnaval? Ou melhor, eu já estou com as pregações do carnaval na cabeça, Diácono. A vida é assim, né? O ano nem virou, mas a minha agenda já está até dia 31 de dezembro de 2026 pronta. Então a gente já fica assim, né? Mas, como nos preparar para essa virada de ano? O que nós devemos fazer? A primeira coisa, aprender com o tempo. Amém? E como aprender com o tempo? Olhar os nossos acertos e olhar os nossos erros. A nossa vida é feita de luzes e sombras, de quedas e de soerguimentos. A palavra do Eclesiástico ela é muito interessante, do Eclesiastes, exatamente para nos mostrar isso. Porque nós precisamos assumir já no presente o que nós queremos para o nosso futuro. O que eu quero para 2026? O que eu quero na presença de Deus para 2026? O que nós fizemos com o tempo que se chama hoje? Nós temos um tempo que se chama hoje, o agora, o hoje. Mas o que nós fizemos do nosso ano de 2025? Deixa eu te dizer, nós hoje, qual é o dia de hoje? 29? 2025. 363 dias que nós tivemos até hoje. Amém? 11 meses e 28 dias Deus nos deu até hoje no ano de 2025. 52 semanas Deus nos deu nesse ano de 2025. 8.712 horas, pelo menos, Deus nos deu nesse ano de 2025. E o que nós fizemos com o tempo que Deus nos deu? Dá um sorrisinho para quem está do seu lado e diga, é nós, meu irmão. O que você fez com o tempo que Deus te deu no ano de 2025? Eu já te falei. Quantos dias, quantos meses e dias, quantas semanas e quantas horas mais ou menos até o dia de hoje? Mas o que é o tempo? Você já se perguntou o que é o tempo? É aquele... Está passando ali a hora, né? Segundos, minutos, hora, dias. O tempo é isso. Na verdade, a gente olhando para essa perspectiva Mas o que é o tempo?
O tempo é a realidade distinta da eternidade. Diga comigo, o tempo é a realidade distinta da eternidade. A eternidade de Deus. Só Deus é eterno. Nossa, padre, mas eu achei que eu era eterno. Nós um dia entraremos no eterno. Mas nós recebemos uma alma imortal. Mas ela não é eterna. Não era eterna. Ela foi criada por Deus para nós. Só Deus é eterno. Então, a distinção que nós temos que fazer é exatamente isso. Primeiro, o tempo não é absoluto. Amém? O tempo não é absoluto. E aí a gente começa a entender o que é o tempo. O tempo é a tensão. Tensão, não atenção. O tempo é a tensão da alma entre a memória. O que eu e o diácono fizemos aqui antes de eu começar a pregação? Memória. Isso se chama passado. Amém? É linda a nossa história. Aquilo lá foi base para chegar até hoje. Mas o passado já não existe. Ele está na memória. A tensão, né? Tensão entre a memória. Aí agora sim, a atenção. O que é a atenção? A atenção é o presente. Atenção. Por que Jesus vai falar de vigilância? Que nós devemos orar e vigiar. Porque a vigilância, ela faz parte dessa atenção. Da atenção que nós temos que ter com o nosso presente. Hoje você tem que ter atenção. Porque daqui a pouco, né, vai esquentar mais. E esses dias têm sido tão quentes, não é verdade? Sim ou não? Muito quentes. Vai começar a esquentar, já tem gente se abanando, olha que delícia aí, como é que é o nome desse negócio? Um leque. Só que se a gente não tiver atenção ao presente, nós vamos começar a cometer um pecado. E qual é o pecado? Murmuração. Ai, que calor, Deus me livre. E começa, aquela ladainha, eu não aguento mais, aí chove. Meu Deus, pra que chover? Eu vim pra Canção Nova, agora não trouxe guarda-chuva, tá chovendo. Esfria, eu não trouxe blusa de frio. Aí começa. Não é assim? Por isso que o tempo, ele está nessa tensão. Memória, que é o passado. Atenção, que é o presente, que eu preciso estar em vigilância para que o meu presente seja bem vivido. Olha só, qual é a tensão da alma? Memória, amém? Repita comigo. Atenção, que é o presente. E expectativa, que é o futuro. O problema hoje é que tem gente que não tem nem mais expectativa. E sabe, já vou falar rasgado aqui. Com prudência. O meu temperamento exige de mim prudência. Eu, fazendo meu exame de consciência, querendo ser melhor em 2026, fiz um curso agora sobre 8 temperamentos. E aí eu descobri que o meu temperamento exige prudência. Já sabia, mas descobri mais ainda, que ele exige prudência, tá? Com prudência. Muita gente não tem expectativa para 2026 porque se alimenta de youtubers que ficam com TikTok. Vai acontecer, vai mudar. Tá preso à realidade terrena, à política. Só olha para política, só conversa sobre política. A vida é política. Enquanto a expectativa precisa estar na esperança escatológica da eternidade, que um dia eu preciso estar lá. Se a política vai piorar em 2026, eu não quero, eu quero que melhore, amém? Eu quero que 2026 melhore, 2027 seja ainda melhor, 2028, amém? Mas se não melhorar, eu vou ter que viver da melhor maneira possível. Aquilo que não está bom no geral, eu faço estar bom pela minha escolha interior. Se Deus escolhe uma vara para nos corrigir, para nos fazer rezar mais, tá difícil a economia, meu salário não está dando para nada, não sei o que lá, os preços subiram, taxaram tudo, padre.
O que eu vou tirar de bom disso? Essa é a atenção do presente, mas a expectativa do futuro. E aí as pessoas vão perdendo a esperança, vão perdendo a expectativa, as pessoas vão perdendo até mesmo o sentido, porque começam a ser alimentados por youtubers que querem somente curtidas. Gente, já faça aí um exame de consciência e já fala assim: eu não vou ficar escutando essas coisas 24 horas na minha cabeça, porque isso não está fazendo bem para minha alma. Está fazendo? Fez você uma pessoa melhor? Para que você continua escutando essas pragas? Pronto, falei. Para você ficar mais pobre espiritualmente e eles ficarem mais ricos com as suas curtidas e visualizações, que dá dinheiro no YouTube. Ah, vai ler a Bíblia, vai fazer adoração ao Santíssimo, vai rezar o rosário, vai ficar em silêncio para escutar a Deus. Você tem escutado os homens e não tem escutado a Deus. Daqui a pouco vão aparecer as profecias de Nostradamus. Eu não quero saber de profecias de Nostradamus, eu quero saber o que Deus fala do meu futuro. Eu quero saber das promessas que Deus tem na sua palavra. Daqui a pouco vai aparecer lá: a sensitiva disse que em 2026... Ah, vai plantar fava. Cria vergonha na sua cara. Pelo amor de Deus. Você vai virar de 2025 para 2026 acreditando em sensitiva. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito na Santa Igreja Católica. Eu acredito no Papa Leão. Eu acredito na doutrina da igreja. Eu acredito nos pregadores que dão testemunho de Jesus Cristo. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: o que você está fazendo com o seu tempo? Sabe por que eu tô... Sabe por que eu tô dando uma puxadinha? Porque eu tô perguntando: olha, 2025 está terminando. O que você e eu nos tornamos? Você já se perguntou o que eu me tornei em 2025? Padre Roger Luiz da Silva. O que você se tornou? Então... é a tensão entre memória passado, atenção presente e a expectativa do futuro. Sabe, uma das coisas, não vou mandar você fazer isso não, tá? Mas uma das coisas que você vai ver, o que você viu demais no Instagram, é só você entrar naquele lugar de busca que vai aparecer um monte de oferta para você. Se você consumiu demais, vai aparecer coisa para você comprar. Se você só viu coisa de política, vai aparecer coisa de política. Se alguém ficou correndo atrás de mulher de biquíni pelada, vai aparecer mulher pelada. É mentira? Porque o algoritmo já sabe quem você é e as escolhas que você faz. Só que Deus, apesar de sondar o nosso coração, Ele acredita que nós podemos ser melhores. Aleluia. Amém? Apesar de Ele sondar os nossos corações, saber, ele sabe a senha do seu Instagram, Ele tem a senha do seu celular que talvez nem o seu marido tem, porque você tem medo do que está no seu WhatsApp. Ele sabe, mas Ele acredita em você. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: Deus, muito obrigado, porque o Senhor acredita nesse meu irmão. Obrigado. Se o ano desse meu irmão não foi tão bom, eu já profetizo que, tomando consciência da memória, do passado, vivendo a atenção ao presente, e agora a sua luz, pela palavra que está sendo pregada, está despertando esse meu irmão, Deus. O Espírito Santo está incomodando. Talvez esse meu irmão nem esteja muito gostando desse assunto. Mas não tem problema assim, que é bom, Deus. E eu te peço que, se o ano dele não foi tão bom, eu quero declarar uma palavra em oração. Que a atenção alimentada pela memória
vai gerar uma expectativa, que é o futuro. E eu declaro, no tempo, no agora, que esse meu irmão vai viver um ano abençoado, diferente de 2025. Melhor do que 2025. Mais intenso do que 2025. Mais abençoado do que 2025. Mais fiel do que 2025. Quem aqui quer ser mais fiel do que em 2025? Eu quero. Você quer? Eu preciso ser mais fiel do que eu fui em 2025, diácono. Ainda mais que eu estou completando 25 anos. Vamos lá. Agora, o tempo não existe inteiro. Já percebeu? Ele passa, ele é fragmentado. Não é algo que nós possuímos. O tempo nos atravessa. Nós somos atravessados pelo tempo. Já fizeram 3 anos que o nosso pai fundador morreu. Fez a sua Páscoa. Nossa, fomos atravessados pelo tempo, né, diácono? 3 anos. Olha, como que passa o tempo. Ele é fragmentado, não é? Ele nos atravessa. Porque só Deus é eterno. E aqueles que estão na presença de Deus estão na eternidade de Deus. Agora, olha que lindo. Nós estamos celebrando o quê? O Natal. Hoje é Natal. Nós estamos nas oitavas de... O eterno entra no tempo para fazer com que nós acreditemos na eternidade salvífica que Ele preparou para nós. Olha que Deus maravilhoso, João 3,16. Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Só Deus é eterno. Para que nós vivemos no tempo então? Eu vou dar alguns segundos para você partilhar com um irmão que está do seu lado. Se você quiser. Tem gente que não gosta dessas coisas, fica livre, fica à vontade, você não é obrigado não. Mas, pergunta para esse irmão, o que você acha? Por que nós vivemos no tempo? Vai, enquanto eu tomo água. Você em casa pode também conversar com quem está aí. Vamos conversar eu e você. Quando você conversa com quem está aí, eu vou conversar com quem está em casa. O que você acha? Por que nós vivemos no tempo? Olha, eu não vou falar porque eu já vou dar a resposta, mas é importante a gente entender. Por que nós vivemos no tempo? Por que existe o tempo? Por que tudo já não é eternidade? Deus. Por quê? Por que nós vivemos no tempo? Para que nós vivemos no tempo? Nesse vale de lágrimas. Terminou de partilhar? Posso responder para você? Vamos ver se bate a resposta que quem deu para você na partilha, se bate com aquilo que é a realidade. Nós vivemos no tempo para aprender a desejar a eternidade. Senão não vale a pena viver no tempo. Amém? Só para pagar conta? Para perder pessoas? Para se decepcionar? Não. Nós vivemos no tempo para aprender a desejar a eternidade. O tempo é um dom concedido por Deus para que por meio dele nós o conheçamos e nos preparemos para a eternidade. O diácono falou ali do meu encontro pessoal com Jesus. Foi em 1995. Foi quando, no tempo, o Eterno me tocou. E eu comecei a conhecer a Deus. E comecei a desejar a eternidade. Comecei a perceber que a minha vida estava estragada. Comecei a perceber que se eu morresse naquela condição, eu estava condenado. E o tempo foi um remédio, uma pedagogia de Deus. Tem sido uma pedagogia de Deus para que eu seja melhor. O tempo existe para que nós conheçamos a Deus e nos preparemos para a eternidade. Quantos anos você tem?
Olha para minha carinha. Quantos anos você acha que eu tenho? Não olha para os meus cabelos brancos. 29. Não estou com cara de 29? Eu tenho 49. Quantos anos você tem? Eu fiz 49. Muito bem vividos, não é? 2025 já passou, meu irmão. Quem você se tornou, minha irmã? Ei, o tempo não é neutro. O tempo, na verdade, é pedagógico. Cada dia é uma lição rumo ao céu, ao reino dos céus. Ei, se você não aproveitou o tempo até agora, se você viveu assim como a vida vai levando, eu quero convidar você a ter consciência para que os seus anos sejam abençoados, ainda que as coisas lá do lado de fora estejam num grande turbilhão. Eu quero convidar quem está em casa para vir para a missa da virada. A palavra de 2026 já está determinada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não ando por visão, eu ando por fé. Então, a partir de agora, nós não andaremos mais pela visão aparente do caos que está lá fora, mas nós viveremos pela fé que está dentro de nós. Os anos podem ser os piores, mas nós viveremos os melhores dias da nossa vida, nos preparando para a eternidade. Essa é a grande pedagogia do tempo. O tempo é pedagógico. Tudo o que você viveu nesse ano deveria ter contribuído para te moldar, te fazer uma pessoa melhor. Nossa, eu me decepcionei com uma pessoa que eu amava muito, uma pessoa que eu considerava, uma pessoa que eu investi, uma pessoa que eu eduquei na fé, uma pessoa que eu forjei, uma pessoa que eu orei, uma pessoa que eu dei tempo para ela. Agora ela me decepcionou. Pronto, eu não vou mais acreditar em ninguém. Ah, meu irmão, você está olhando para o outro achando que ele é Deus. Ele não é Deus. Ele vai precisar do seu abraço, vai precisar do seu ouvido, vai precisar da sua atenção. Então, coloque essa mágoa para fora, esse ressentimento, e diga: eu vou tomar posse do tempo. Eu vou tomar posse do tempo. Se eu não tenho acesso, eu vou orar. E o dia que eu tiver acesso, eu vou abençoar. Mas sabe o que a falta de consciência do para que nós existimos faz quando a gente se decepciona com uma pessoa? Eu não acredito em mais ninguém. Aí vai minando o nosso coração. Vamos lembrar do texto escatológico de Jesus? Em Mateus 24. A maldade crescerá tanto que o amor esfriará no coração de muitos. E por causa de decepções com pessoas, a gente está deixando de ser aquilo que Deus um dia plantou. Se eu fosse viver as decepções com as pessoas que um dia eu ajudei, que um dia eu trouxe para Cristo, que caíram, que fizeram, que aconteceram, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez eu fosse um insensível, mas eu continuo acreditando. Porque o tempo é pedagógico. Ele vai nos ensinando. As pessoas não são Deus. Elas são frágeis. O tempo que eu vivi nesse ano, ele contribuiu para me moldar em quem eu me tornei. Mas eu preciso me tornar melhor. O coração do homem, ele traça um caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos, é o Senhor quem conduz. E talvez aquela pessoa que eu tanto confiava, caiu para me ligar um alerta. Atenção ao presente, atenção ao presente, há um alerta aos meus sentimentos. Talvez eu poderia ter evitado, ajudado, não como sentimento de culpa, mas quantas vezes eu estou rezando e vem alguém na minha mente? Uma vez eu estava rezando, veio um jovem na minha mente, e eu bobeei. Não dei atenção para aquela intuição. Daqui a pouco eu recebi a notícia que ele havia morrido. Ele era um Uber, foi assaltado e o mataram. Mas eu pude rezar pela alma dele. Mas eu falei, poxa, podia ter tentado, e não ia mudar nada, porque
né? Só se fosse uma realidade de droga, a pessoa estava no crime, não tinha nada a ver. Foi um incidente. Mas eu falei, poxa, poderia talvez ter falado com ele, né? Dito para ele, olha, isso é muito importante para mim e tal, continua firme, o céu vale a pena, e aí pronto. Mas eu perdi aquela intuição. Às vezes a gente precisa ter atenção. Deus, aquilo que aconteceu, aquela pessoa, aquela traição, aquela queda, o que o Senhor quer falar comigo? O tempo é precioso, meu irmão, porque ele é irrepetível, ele não repete, nenhum dia volta. Como disse o filósofo, ninguém mergulha no mesmo rio 2 vezes. Amém? Ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Um dia nós seremos perguntados: o que você fez, Padre Roger, com seu ano de 2025? Um dia, qual é o seu nome? Deus vai te perguntar: o que você fez com seu ano de 2025? Veja São João Crisóstomo: nada é mais precioso que o tempo, e nada é mais desprezado pelos homens do que o tempo. Ah, eu não tenho tempo para mais nada. Mentira! Você tem 24 horas, mas você tem gastado mal o seu tempo. Eu não tenho tempo para rezar. Mentira! Você é desorganizado. Eu sou desorganizado, faz parte da minha realidade temperamental. Meu temperamento não me define. Eu conheço meu temperamento não para dizer assim, ah, diácono, eu tenho essa muleta, pronto. Eu sou assim, sou a Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Temperamento não é isso. Porque tem gente que pegou uma muleta de temperamento para ficar dando desculpa. Não, eu conheço meu temperamento para eu melhorar o que é ruim em mim. Para ser melhor para os outros. Não para dizer assim, olha, eu fiz isso porque eu sou do temperamento nervoso. Não, eu quero melhorar. Muitas vezes a gente valoriza e prioriza aquilo que não tem valor. Tem menos valor e menos prioridade no nosso tempo que deve ser vivido bem. Dessa forma a gente desperdiça o tempo que é muito mais valioso, porque o nosso tempo define a eternidade. Deixa eu dizer para você, aquilo que você tem escolhido agora vai definir a sua eternidade. Se você tem escolhido errado, se você tem escolhido o pecado, a imoralidade, se você tem escolhido os vícios, se você tem escolhido viver longe de Deus, isso está definindo a sua eternidade hoje. Se você morresse hoje, a sua eternidade seria a infelicidade do inferno. Mas você pode mudar a chave. Amém? Lembra das lamentações de Jeremias? Vou voltar lá. O que nós lemos nas lamentações de Jeremias? Está lembrado? Posso ler? Observemos, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Essa pregação, ela tem um intuito, que nós voltemos para o Senhor, que nós queiramos ser melhores, que o meu tempo defina a minha eternidade. Agora é o lugar do tempo das escolhas, depois será o lugar e o tempo do juízo. Meus irmãos, Santo Ambrósio ensina, não temos pouco tempo, é que nós perdemos muito tempo. Quando Santo Agostinho teve um encontro dele com Jesus, o meu é um pouquinho parecido, né? Com o de Agostinho. Agostinho ouviu ali pela palavra da carta aos Romanos, Deus começou a fazer, ele foi escutar Ambrósio pregando lá em Milão. Então Agostinho, quando ele teve um encontro pessoal dele com Jesus, qual foi a constatação que Agostinho teve? Eu perdi tempo. Não foi? A gente às vezes até canta, a Celina Borges musicou isso, né? Tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde eu te amei. Agostinho está olhando para o tempo. Agostinho está fazendo memória, passado. Ele está olhando para o presente e ele olha para o passado e fala assim: como poderia ter sido diferente? Como poderia ter sido melhor antes? Como poderia ter sido? E aí, quando eu digo uma palavra, e não me arrogo como profeta, mas quando eu pedir para você orar para esse irmão, para determinar sobre a vida dele um ano de bênção, todo mundo vibra. Glória a Deus!
como se fosse assim, uma palavra mágica. Eu não sou mágico, eu sou sacerdote da Igreja Católica, graças a Deus. Mas o seu tempo de 2026 vai ser abençoado se você escolher o tempo com o Senhor, na presença do Senhor, obedecendo a palavra, sendo fiel a Ele, indo na Santa Missa, aumentando o seu tempo de comunhão com Ele. Aí, meu irmão, eu posso dizer como profeta de Deus, 2026 vai ser uma bênção. Agora, se você, continuar numa vidinha medíocre, achando que, sabe, qual é o problema que a gente tem hoje, diácono? Em muitos lugares, a gente vive uma frieza espiritual. Aí o morno olha para o frio e fala assim, eu sou quente. Esse é o problema. Às vezes você está morno e morno Deus vomita. E Deus está te chamando para viver no fogo do Espírito. Do Espírito. Para que você não queime no fogo do inferno. Aleluia. Qual é a sua decisão? O que você vai fazer com o seu tempo? O que você fez em 2025? O que você se tornou em 2025? Eu fico me perguntando, eu tenho mais ardor, eu chego agora em dezembro com mais ardor, com mais vontade de salvar almas, apesar de cansado, precisando de uns dias de descanso. Eu fico me perguntando, será que eu tenho mais vontade de rezar hoje do que eu tinha no dia 1º de janeiro? Eu preciso olhar para o meu ano de 2025 e me perguntar, Padre Roger, você é sacerdote, no que você se tornou? E aí Agostinho ensina, tarde eu te amei. Oh, beleza tão antiga e tão nova, tarde eu te amei. O drama do tempo desperdiçado sem Deus. Ele não lamenta somente pelo pecado. Ele não lamenta pelo pecado. Agostinho lamenta pelos anos inteiros desperdiçados. O arrependimento não deve ser simplesmente pelos atos maus, mas pelo tempo que eu não vivi com Deus. Pelo tempo que eu perdi. Poderia estar com Ele. Olha para quem está do seu lado e diga, é nós, meu irmão. Você poderia estar na praia e você veio para o calor de Cachoeira Paulista, meu irmão, para que o sol da justiça te bronzeie antes de virar o ano. Glória a Deus! Deixa eu dizer para você, talvez sua mala está arrumada para ir para a praia, mas Deus, o Senhor do tempo, está dizendo, vem para Canção Nova, porque aqui está bom demais. Depois do dia 31, a gente vai celebrar a missa até umas 2 horas da manhã. Aí você dorme um pouquinho, vai pra praia. Mas o sol da justiça está aqui para nos bronzear. Amém? As escolhas. São Gregório Magno, a vida presente nos é dada para que, mudando de conduta, nós mereçamos a vida eterna. Repita comigo, a vida presente nos é dada para que, mudando de conduta, mereçamos a vida eterna. Fala, Padre Roger. É o seguinte, é nós. O tempo, Padre Roger, é espaço de conversão. Pois depois da morte, não há espaço para mudança. Só há espaço para a revelação do que você fez no tempo, Padre Roger. É isso que a gente vai passar na morte. Vai ser revelado para nós o que nós fizemos no tempo. Amém? Aí às vezes fala assim, eu tô de boa, diácono, maneiro. Tô em estado de graça. Mas sabe o que vai passar também diante de nós na hora da morte? O bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Ontem eu vi uma experiência tão linda. Eu gosto de dar esmola porque Jesus manda. Não importa para quem eu dei esmola. Aí eu fui conviver com um irmão sacerdote. Precisava estar um pouquinho com ele, né? E aí eu parei no sinal. Tinha um irmão pedindo esmola. Chovendo. Aí eu abri. Eu nunca dou esmola sem... A polícia até parou. Achou que eu estava sendo assaltado. Eu abri a janela, peguei o dinheiro, entreguei na mão dele. Eu estava com a camisa do Mengão. Não estava vestido de padre, estava comemorando os títulos de 2025. Né, Fluminense? Aí,
Eu dei para ele e perguntei, qual é o seu nome? Quando ele olhou para mim, é o Padre Roger. Aí pulou dentro da janela e me abraçou e me beijou e falou, o senhor me ajudou muito, o senhor cuidou do meu pai. Você lembra? Lembro. E aí me agarrava, beijava minha mão, a polícia ficou olhando, achando que o policial ficou a cabeça do lado de fora, tinha uma coisa da rota passando na hora, o sinal ainda estava fechado. Aí eu rezei por ele, abençoei ele, chorou. Eu poderia ter visto ele lá, falar, eu vou dar 2 contos, 5 contos, 10 contos, sei lá, ele vai usar a droga, qual o problema meu? Jesus disse para dar esmola, mas eu me dei para ele. É diferente, eu não dou esmola. Dei a mão, não importa se ele estava fedendo, dei um abraço nele. Um dia o tempo vai passar diante de mim. E Deus vai dizer, cara, você deixou o pecado em 1995, você melhorou pra caramba. Mas você poderia ter feito o bem e acabou não fazendo. Você vai ter eternidade. Mas fica um pouquinho no purgatório. Para você purificar um pouquinho mais. Tá entendendo? Ah, eu quero ir direto para o céu. Que Deus te ouça. Vamos ficar de pé? O que você fez com o seu 2025? Já passou. Olha para quem está do seu lado e diga, já passou. É memória. É passado. Atenção. Diga para esse irmão, atenção. É presente. Para olhar para o futuro, a expectativa. Segura na mão de quem está do seu lado. Fecha um pouquinho os seus olhos. Eu queria que você agradecesse pelo ano de 2025. Você teve quedas? Eu também tive. Você falhou? Eu também falhou. Você decepcionou alguém? Eu também decepcionei. Você se decepcionou com alguém? Eu também me decepcionei. Mas eu queria que você agradecesse por 2025. Até mesmo pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas fraquezas. Se você ama a Deus, Agostinho vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo o pecado. Agradeça a Deus pelo ano de 2025. Na missa nós vamos agradecer na virada. Eu já tenho até a canção que a gente vai cantar antes de iniciar a missa. Nós vamos bem dizer pelo ano de 2025. Mas eu queria que você agradecesse agora e dissesse, Deus, obrigado por esse ano. As quedas eu vou aprender com elas. As decepções eu vou aprender com elas. Se eu trouxe até o dia de hoje mágoa, ressentimento, eu quero deixar aqui agora. Fala para Jesus, ele leva a sério. Fala, eu quero deixar mágoa, ressentimento, a raiva, o ódio daquela pessoa aqui agora. Eu perdoo em nome de Jesus. Ela não merece, mas quem merece que eu perdoe essa pessoa é o Senhor. E aí você vai orando, ora com seu ano de 2025, ora por aquela pessoa que talvez te decepcionou, aquela pessoa que traiu você, que traiu a sua confiança, que traiu aquilo que você, com tanta sinceridade e verdade, deu para aquela pessoa do seu tempo, da sua vida. Mas fala para Deus agora, eu abençoo esse ano que passou, é a minha memória, está na minha memória, ele já não existe mais. Se existe pecado, Jesus, eu vou aproveitar para confessar, eu quero estar em estado de graça, eu quero buscar a confissão ainda até a virada do ano. Mas eu quero agradecer pelo ano de 2025 e a partir de agora, tendo consciência do que é o tempo, eu vou olhar para a memória, o passado, com atenção no presente, eu vou viver a expectativa de um ano diferente. Eu vou me programar para rezar, eu vou colocar metas para eu buscar aplicar essas metas, eu vou organizar minha vida, organizar minha casa. Se eu chegar lá em 2026, a minha casa está uma bagunça, eu vou colocar todas as coisas no lugar. O meu quarto eu vou colocar todas as coisas no lugar. Se eu sou um acumulador, eu vou começar a dar tudo que está sobrando na minha casa. Eu vou me preparar para que eu seja verdadeiramente aquilo que o Senhor mesmo deseja para mim. Eu sei que o Senhor tem a eternidade para mim, e o tempo é a pedagogia para a eternidade. Eu hoje sei que essa pregação tocou, Jesus, no coração de tantas pessoas que agora vão mudar, que agora vão dar o passo da mudança na presença do Senhor, que não querem ser mais as mesmas pessoas, que não querem ser mais aquilo que foram em 2025. Se elas melhorarem em 2025, Jesus, elas já estão
na expectativa de serem ainda melhores para o Senhor, não para serem aplaudidas, reconhecidas, não para serem louvadas, mas para que o Senhor as reconheça. Obrigado, Senhor, pelo tempo, obrigado pela pedagogia, obrigado, meu Deus, muito obrigado.